Rapaz, a história que eu vou te contar agora vai dar circuito na sua mente, vai te deixar meio bugado, vai te deixar biruleibe da cabeça. Envolve Partido dos Trabalhadores, envolve um pedido da oposição, cara, e envolve uma briga generalizada que saiu porrada comendo pra tudo quanto é lado. Até mulher entrou no meio dessa briga dentro do Congresso Nacional, a coisa mais louca que aconteceu dentro do Congresso. Rapaz, foi tenso. É o seguinte, tinha um deputado que está preso e a oposição pediu para poder fazer um discurso em prol desse deputado que está preso. Esse deputado está preso por fazer manifestação contra o governo. Acontece que a oposição começou a fazer o discurso ali. A hora que começou a fazer discurso, um deputado do governo chegou e chamou a mão na orelha dele, mas assim, com força. Os dois começaram a sair na porrada, de repente chegou mais gente, entrou mulher, entrou deputado, entrou senador, entrou todo mundo e começou a virar uma briga gigantesca. Tudo isso por falta da liberdade, né? A oposição estava denunciando uma prisão ilegal. Meu amigo, isso aconteceu na Turquia, não foi aqui no Brasil, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Mostra a linha identitária de um novo sistema, uma nova ordem que está nascendo. E, cara, o Brasil não está longe disso não, está no meio disso aqui. Você vai entender o quanto isso é tenso mesmo. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Essa história que eu vou te contar aqui vai te deixar de cabelo em pé, tá? Em pé mesmo. Vamos lá, vamos entender o caso. Matéria da BBC News Mundo. O que rolou? E eu já vou colocar as imagens para você aqui, não vou poupar nada. Olha o nível já, né? Políticos enfrentados a golpes, né? Se enfrentam com golpes. Uma peleia, uma briga aí, uma treta entre deputados desatou nessa sexta-feira no parlamento da Turquia, pelo status de um opositor preso. O deputado Hamek Sik, do Partido dos Trabalhadores da Turquia, pronunciava um discurso quando o Alpay Öcalan, deputado do partido do governo, chegou, cercou ele e começou a se pegar com ele, começou a sair na pancada. Logo, se desatou uma treta generalizada, uma briga generalizada. A sessão havia sido convocada por petição da oposição para tratar da situação de Ken Atalay, que conquistou uma vaga, né, no TIP. TIP é uma espécie de um tribunal lá, né, um tribunal parlamentar, mas permanece preso desde 2000, permanece preso, né, porque ele organizou, segundo o governo, uma revolta, né, em 2013. O que é revolta? Manifestação. Então a briga começou e foi generalizada. Um cara convocou manifestações contra o governo e, por ter convocado oposição, manifestação contra o governo, ele foi preso. Tinha um empresário, um filantropo, que ajudou a divulgar essas manifestações. Então, vou te dar um exemplo. O Bolsonaro marcou um evento para a Avenida Paulista agora, certo? O Silas Malafaia foi lá e pagou o carro de som e bancou tudo. Foi o filantropo. O deputado que fez essa manifestação lá na Turquia pegou 18 anos de cadeia. O filantropo, o Malafaia deles lá, pegou prisão perpétua. Meu irmão, prisão perpétua. Nunca mais vai sair da cadeia. A oposição estava questionando, falando que isso é uma ditadura, que não pode ser assim que as coisas funcionam. E lá é invertido. Lá quem é a oposição é o Partido dos Trabalhadores. A base do governo, que é a oposição, né? Que é a situação lá que está exercendo esse regime ditatorial. E aí, sabe, a semelhança é grande demais. A gente começa a perceber que tem um modus operandi. Você sabe quem que o Lula apoia? Se seria o Partido dos Trabalhadores de lá ou o governo autoritário? Eu vou te contar um segredinho, tá? O Lula é chegadinho no presidente da Turquia, né? Que está ajudando a Turquia a integrar o BRICS, né?
O brasileiro e Recep Erdogan se encontraram na Itália. Lula também fez reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. O que está acontecendo? O que está acontecendo com esse BRICS? Existiu o seguinte: existiu o mundo ocidental, né, com a OTAN aqui e também um grupo fechado de países que têm eleições livres, que têm democracia, que se dialogam entre si. Eram os donos do poder e os donos do dinheiro. O que aconteceu? Começou a surgir ditaduras. Então surgiu a Rússia, a China, que são autoritárias, e aí temos Cuba, temos Venezuela, Turquia, no mundo todo. Esses países que começaram com ditaduras, eles começaram a sofrer sanções de quem tinha dinheiro. Então falou, não, mas peraí, você não faz eleição, você viola os direitos humanos, nós não vamos negociar com você. Começou a acontecer sanções. Então, como por exemplo, a Venezuela sofre sanções, a Turquia sofre sanções, a China. O país que mais sofreu sanções de todos os tempos até hoje é a Rússia. E ela está vivendo. Então, esse grupo de excluídos criou o BRICS, né? Então, o BRICS surgiu originariamente para poder fazer relações, mas pegou alguns países de terceiro mundo, com a economia capenga por causa do tamanho da corrupção, como o Brasil. Então começou com 5 países, né? Então o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e me fugiu quem que é o outro aqui. Rússia. E a Rússia, né? Então surgiu esses países aí. Só que agora eles abriram um leque. Entrou Irã, tá entrando Turquia. Eles estão pegando tudo aquilo que é autoritário e estão falando, nós vamos criar um mundo autoritário, um mundo onde não há liberdade, um mundo onde nós vamos entrar e governar para sempre. É o que acontece na China, é o que acontece na Rússia, é o que está acontecendo com Maduro, é o que acontece na Turquia, que o Erdogan já está lá há muito tempo. Então, o que acontece é que está construindo uma estrutura onde as pessoas simplesmente não vão ter mais liberdade. Há uma briga, há um ataque generalizado à liberdade. E aí, nessa história aqui, a oposição estava discursando, o cara do governo chegou e começou isso aqui. O cara chegou e jogou o cara assim, ó, contra a parede, o cara bateu a cabeça na parede. O negócio foi, assim, tenso, mas pensa numa briga feia. Você tá vendo mulher saindo na porrada ali no meio do negócio lá. E aí, é isso aqui, ó. É essa cena que você viu aqui. Sempre tem os espertos que só ficar de longe olhando, falando, dane-se, eu não vou entrar no meio dessa treta. Mas teve mulher que levou pancada, teve gente que levou pancada, porrada na cara, soco na cara. O negócio, a briga foi feia, sabe? Tem pesado, né? Prenderam a galera da oposição, falando que a galera da oposição estava fazendo tumulto, tá? Então, a oposição lá não pode se manifestar. A culpa foi da oposição, que eles chamam de extremistas. Então, parece, não parece? Cá entre nós. Parece com o que você está vendo aqui, não parece? Beleza, vamos continuar, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui um pouquinho do Brasil. Vamos falar da CNN agora aqui no Brasil. O Lula deu um comentário, né? Ele escreveu o seguinte: o problema do Brasil são os ricos, diz Lula no Rio Grande do Sul. Olha a cabeça, quem publicou isso foi o Carlos Wizard. Olha a cabeça do sujeito. Aí, para mim, o melhor comentário de todos, foi um internauta, Arte Marcenaria, que veio e comentou na publicação do Carlos Wizard. Então, por que o Lula não fica pobre e deixa de ser um problema pra gente? Afinal, o homem tem a disfarçatez, a pachorra, e eu acho até a falta de vergonha na cara de dizer que o problema no Brasil são os ricos. E o cara declara mais de 7 milhões só de fundos de investimento, né, dentro das eleições. E o pior, ele ganhou esse dinheiro como? O cara não é um empresário, não é um produtor de riqueza, não é nada, é político. Ganhou política, palestra, não sei mais o que, presentes, né? Presentes, containers.
É assim que o negócio foi fluindo. E aí o cara tem a disfarçatez de chegar e falar, não, o problema do Brasil é os ricos. O cara é rico. Tem que ser muito burro para acreditar que o cara é pobre, com um patrimônio aí que fácil, bate 10 milhões. Declarado é 7, mas isso é só de fundo. Deve bater mais. Mas assim, é insano demais pensar isso. Não dá para você achar que isso é uma coisa normal, né? Uma coisa inteligente de se dizer. Não dá. Então, eu fico pensando, cara, imagina se todos os ricos brasileiros resolverem sair do Brasil. Vamos deixar só a galera do comuna mesmo? Não, sai tudo quanto é rico. Porque o problema é o rico, não é? Imagina, Havan, Magazine Luiza, Havan, né? Magazine Luiza, sabe? Os ricos, todo mundo, os banqueiros, sai tudo. Deixa só a galera do proletariado, como diz o Lula, né? Cara, isso aqui vira uma Cuba em dias. Tá? Então, assim, tem uma linha de raciocínio. Não pense que o político faz qualquer coisa, mas qualquer coisa que seja, sem ter um mínimo, mas um mínimo de plano por detrás disso, não. Tá? Existe uma nova ordem, sim, e essa nova ordem que é a perpetuação no poder dessas figuras nefastas, né? Que não se preocupam com liberdade de expressão, que não se preocupam com liberdades individuais, são extremistas mesmo. E é a turma do acuse-os do que você é, né? Exemplo, nós podemos falar da Venezuela. Ó. Milhares de pessoas no mundo saíram nas ruas convocadas pelos opositores Maria Corina Machado e Edilmundo Gonzalez para protestar contra os resultados das eleições na Venezuela, informados pelo Conselho Nacional Eleitoral. O negócio deu gente pra caramba, o pessoal foi, manifestou, foram várias cidades, e o que mais chamou atenção foi que eles foram se manifestar, foram se protestar e levaram com eles as atas, tá? As atas em mãos. Você pode ver que num determinado momento, aí, enquanto a Maria Corina Machado está se manifestando, o pessoal tá subindo as atas, tá entregando as atas para Maria Corina lá, né? O pessoal, o povo que foi e votou, né? E é impressionante quando a gente começa a acompanhar isso aqui, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo no mundo como um todo. Essas pessoas aí estão sendo presas pelo Maduro. Qualquer um que tiver foto tirada com o Maduro, que aparecer com o Maduro, né? Contra o Maduro, teve filmagem nessas manifestações. O Maduro já prendeu mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000, com 30 anos. Ele ameaça 30 anos de prisão para essas pessoas que estão aí. Então você está vendo uma filmagem com a Maria Corina Machado, você vê que tem pessoas ali do lado, tá vendo essa moça de roupa marrom aí que tá fazendo a reportagem? Pois é, pode pegar 30 anos de cadeia por estar lá se manifestando contra o Maduro. Sabe? E a coisa é tão insana, mas é tão, assim, asquerosa, que tem crianças presas. Não sou eu que estou falando, é a ONU que está falando que tem crianças presas, tem muitos mortos, né? Os números oficiais que pararam de ser divulgados depois que as redes sociais foram cortadas eram 26 mortos. Não tem mais informação sobre o número de mortes, mas a coisa está gravíssima. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Gravíssimo. Brasil, sob Lula, exigiu a retirada na OEA do reconhecimento de violações de direitos humanos na Venezuela. Não, você não entendeu errado, não. A OEA fez uma nota, né, e aí começa uma pressão gigantesca sobre o Maduro, fez uma nota falando, olha, você tem que apresentar as atas. Agora. E o Maduro não apresentou e não vai apresentar, não conseguiu falsificar as atas. Não preparou o plano tão perfeito assim. E dentro dessa resolução, tinha, no artigo 1º, de que o Maduro seria punido pelas violações de direitos humanos. O Lula exigiu que esse artigo fosse retirado. Não, você vai ouvir aqui, ó, matéria do NT24. Olha só, eu vou fazendo a tradução aqui para você acompanhar comigo. Vou passar a la parte agraz desta notícia e quero que me prestes atenção a lo que te voy a...
Eu vou te passar a parte triste dessa notícia e eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Contar, porque la verdad es que llega a irritar. Porque a verdade, olha o que o repórter falou, porque a verdade é que chega a irritar. A última hora, aquí en De los última pasillos hora, se produjo nos corredores da OEA, una negociación, Ivana. houve uma negociação espúria, né? Escuta quem agiu. El gobierno de Brasil habló con los países que estaban proponiendo esta resolución y les pidió eliminar lo que vamos a ver en pantalla ahora y que yo te voy Olha, o governo do Brasil entrou em contato com os outros países e pediu para eliminar o que eu vou contar agora e que eu vou ler para vocês. a leer. Es básicamente un párrafo que decía, É um parágrafo, né, que dizia: en el preámbulo de la declaración, reconociendo los informes de violaciones de derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las elecciones. Reconhecendo os informes de violações de direitos humanos, incluindo aqueles da Comissão Interamericana de Direitos Humanos das eleições. Ese párrafo, Brasil exigió sacarlo, Esse parágrafo o Brasil exigiu que fosse retirado. porque según el gobierno de Brasil, en palabras del delegado de Brasil ante la OEA, pongan atención, Brasil no está de acuerdo con los informes que ha evacuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de Nicolás Maduro. Porque, segundo o próprio delegado do Brasil na OEA, o Brasil não está de acordo com punições contra o regime do Nicolás Maduro, com as violações do Maduro. Então, morreu gente. O Lula não abriu a boca, não falou, olha, gente, me solidarizo com as pessoas mortas, com o povo venezuelano. Não abriu a boca. Crianças presas. Que se dane. Sabe? É mais ou menos quando o Hamas fez aquilo ali, em Israel, o Lula não teve do lado de Israel, teve do outro lado. Quando mataram o líder do Hamas, o terrorista lá, o Lula veio e condenou o assassinato do líder terrorista. Então, quando o grupo Hamas matou, né, assassinou um refém, Lula simplesmente se solidarizou pela morte, né, do homem que morreu em Israel. Quando a polícia de Israel partiu para cima e fez justiça contra o carniceiro do Hamas, o Lula chamou isso de assassinato e falou que não é assim que as coisas têm que funcionar. Agora, com Maduro, o Brasil, na OEA, ele chega e fala, não quero que vocês falem que o Maduro é um homem mau, ele é um homem bom. Pessoas mortas? Deixa pra lá. Crianças presas? Não. Lá é democracia. E aí pressionaram o Lula falou, não, Venezuela não é ditadura. É o sonho que esse pessoal quer. Então, o duro é que eles estão conseguindo, tá? O duro é que eles estão conseguindo. A gente precisa abrir os olhos para o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.